Aqui é Neil Armstrong, vamos para mais uma aula de modelagem 3D. E a ideia agora é a gente usar texturas procedimentais para criar alguma paisagem, algum elemento. Então eu vou começar vendo de frente aqui, eu quero que isso seja uma espécie de castelo, digamos assim, ok? Então, ou uma muralha. Já aprendeu a utilizar o Edit Mode, qualquer coisa também Alt Z, Solid Alt Z, eu atravesso, criar como se fosse uma espécie de muralha aqui, A, G, Z, 1. Pronto. Por que eu fiz isso? Porque ele anda 1 e vai ficar exatamente com o centro do universo, aliás, com o centro de massa, mais ou menos por ali. Então, fiz aqui no princípio da muralha, eu vou selecionar isso aqui. Tem uma coisa muito interessante nessa modelagem do Blender que você pode, ao selecionar toda essa parte, fazer uma extrusão como se fosse desenhada. Então você dá um Ctrl, clique da direita e você sai fazendo aqui. Agora aqui, opa, Ctrl, clique, ok? Então, é como se você tivesse uma gigantesca muralha em algum lugar. Muito bem. Plano, muralha, sei lá, alguma coisa assim. Vou criar um plano mesmo. A gente já falou sobre isso antes. S20. Ok. Alt Z. Eu vou trazer isso para cá. E vou W subdivide, dividir muitas vezes. Eu posso fazer isso novamente, subdivide, mas só uma vez. Ok. Então eu posso, por exemplo, começar a manipular. Eu clico em O para ser o Proportional Editing, G, scroll do mouse. Eu posso começar a brincar com o terreno aqui, digamos assim. E aí eu vou tendo esse elemento. Interessante que nesse momento eu possa ter também um Subdivision Surface, Shade Smooth, e aí eu quero ver a minha muralha mais ou menos sobre esse ângulo, como se eu estivesse numa paisagem. Ctrl S, Ctrl Alt 0, e aí eu vejo. Não está aparecendo com quase nada no momento, mas aí, exatamente agora nós vamos criar as texturas. Vou para o modo de Shading, para a janela, e vamos trabalhar um de cada vez. A primeira coisa que eu vou fazer é, já que ele já tem até o material, verificar esse objeto, para que eu possa ter uma visualização melhor. Eu posso teclar barra, essa barrinha, ok? E isolo. Então eu já tenho esse elemento, eu vou iniciar criando uma textura de texto e, no caso, já que vai ser uma muralha, eu vou criar um brick. Ctrl Shift clique. Eu vou ver como é que ele vai se comportar nessa muralha. Tá bem esquisito, mas é exatamente assim que ele está. Scale, você vai aumentar ou diminuir. Você tem elementos aqui para deixar isso bastante interessante, por exemplo, Motor Size, exatamente o tamanho desse elemento que fica entre um tijolo e outro. 0,01, uma coisa assim, ou 0,5, já dá para ver melhor. Mas nós temos um problema que essa muralha está muito maluca. Se eu tivesse, por exemplo, só o cubo, ele seria mais interessante. Para resolver isso,
A gente vai falar mais sobre isso depois, mas a gente vai usar o UV Editing. Já como eu seleciono tudo, ele continua com o mesmo elemento lá. Então eu vou fazer o seguinte, posso usar o Smart UV Project, que é uma coisa bem automática, vamos ver como é que ficou. Aliás, a gente vê aqui mesmo, né? Ainda está bem maluco, tá? Cheio de distorções. Ou o Project from View. Ok. A outra coisa que a gente precisa ver também, dentro desse shading, como é que ele está sendo colocado aqui. Então se a gente der um Ctrl T por conta daquele nodes, tá como generated, ele fica bem maluco. Se eu teclar UV, aí ele vai seguir aqueles UVs lá que foram criados agora. Agora sim, por isso que é interessante aquele Node Wrangler, que a gente viu na última aula. A gente já viu em outra aula também. Okay? Se eu colocasse câmera, por exemplo, ele pegar a previsão da câmera, fica meio esquisito. Objeto também. Enfim, vamos para o que realmente funciona. E aqui, se eu selecionar tudo, posso aumentar ou diminuir SX. Ele vai, como ele é repetitivo, ele vai ficar se moldando. Deixa eu só ver aqui. Talvez seja interessante fazer isso. Pronto. Eu tenho SY. É uma forma interessante da gente manipular. Voltando lá para o shading. Pronto, olha só. Mas esse não é ainda o meu objeto. Então isso vai ficar onde? Na cor. Inclusive essa cor, você tem a cor e o factor. O factor ele vai dar exatamente aquela diferenciaçãozinha lá. A cor pode ser, por exemplo, ela não necessariamente ela é tão dessa forma. Por exemplo, eu posso escolher uma coisa marronzada assim. Aqui, fazer os outros tons mais alaranjados. Enfim, eu posso escolher um elemento. Ou eu posso até fazer o seguinte, escolher uma cor que define mais ou menos a cor do meu tijolo. Ctrl C, Ctrl V, fica tudo igual, mas eu escureço um deles. Ficou uma coisa bem... não está parecendo uma muralha gigantesca, mas é para a gente ver, né, qualquer coisa você no HSV tira a saturação de cada um deles. Ok, vou teclar barra novamente e aí eu tenho meu elemento lá. Barra novamente, aqui eu tenho o chão, em que eu posso primeiro criar um novo material, chão match, ok? Posso agora criar uma textura. A gente falou de Voronoi, talvez seja interessante a gente ver o Voronoi em ação por aqui. Teve uma das... Vamos ver a escala aqui, 50, por exemplo. Ele vai estar bem... Aqui quero um piso grande, talvez. Deixa eu ver, 40... Tem... Manhattan ficaria muito com as estrelinhas, mais euclidiano mesmo. Distance to add, pronto, ó, aquela coisa mais, a gente pode dizer que como se fosse uma terra seca, tá? Aí até caberia mesmo. Vai depender muito do tipo de cena que a gente quer compor. Ctrl Shift clique. Não está sem nada. Vamos supor que eu vou usar aqui para cor. Para Base Color eu vou usar Shift A Vector Bump. Eu vou usar para um mapa de alturas, eu vou colocar aqui em normal, talvez não tão distante. Ok, mais ou menos assim. Bom, e agora o que a gente vai fazer? Tá legal isso aqui? Não está interessante. A gente pode misturar com outras coisas também.
A gente pode colocar mais uma vez aquela duas inputs de RGB para tentar pegar uma cor lá de deserto, Shift D, e aí a gente só escolece e junta com Vector Color Mix, onde eu vou misturar essas duas cores usando o fator da distância e dizer que essa vai ser a minha cor. Então tem um bump, talvez a força do bump, talvez inclusive ela está muito para cima, para ser o contrário. A gente vê lá. E aí a gente, por exemplo, escurece bastante aqui. Dá para trocar também. Então, aí pronto, já vai ficando. A gente pode tirar a especularidade, aumentar a rugosidade, e aí a gente tem uma visão talvez um pouco mais interessante. Ok, então teclando barra, a gente tem aqui a visão, voltando aqui vamos colocar uma luz do sol aqui, né? Não tão forte, obviamente, 10, deixa eu ver, olhando o sol mais ou menos para cá. Então a gente tem aqui uma posição interessante para a gente enxergar melhor. Claro, tudo pode sempre melhorar, ok? O que está faltando talvez seja o mundo, a gente já falou sobre isso também. E é interessante como procedimental, só para dar um exemplo para vocês, é que eu posso criar, por exemplo, aqui uma textura de, por exemplo, noise texture, e aí eu coloco, por exemplo, se eu colocar como cor, ele vai ficar, eu vou sair daqui, mas ele está aí, ó. O que fica meio esquisito, né? Factor fica desse jeito. Então esse noise ele tem você pode aumentar a escala dele, o número de detalhes, a rugosidade, mas ele é preto e branco. Então o que a gente poderia fazer? Mesmo esquema, usa duas entradas de cor RGB, vou botar um branquinho, vou colocar um azul celeste, tentar buscar aqui, uso com Mix RGB, Color, Mix RGB para as duas cores, e o fator é usado aqui. Quando eu junto e coloco lá, você tem aquele céu, ok? Que eu posso tanto ajustar aqui, aumentar a escala, etc. Ctrl Shift Click eu vejo exatamente o elemento como um todo. Eu posso também usar uma coisa chamada de Converter Color Ramp, em que ele pega todo o esquema de cores de um para o outro e você vai mudando. Olha só que interessante. Então, se você buscar esses ajustes, escala, rugosidade, distorção, ele faz uma coisa muito maluca. Então, às vezes, para céu não é interessante. A quantidade de detalhes, deixa eu ver. Então, eu tenho aqui. Porque você pode dizer: quero mais azul, quero mais nuvens, ok? E é interessante que ele está em todos os cantos. E você usa ele como fator a partir daqui. Clica em Color, Factor, Ctrl Shift Click, e aí você tem. Qualquer coisa você pode também inverter aqui. Pronto, mais parecido com o que eu queria, e aí você tem a câmera com o céu, que inclusive vai ser visto de todos os cantos sem você se preocupar, ok? Então é isso, gente, esse que a gente tinha para falar sobre textura procedimental. Viram que são procedimentos mais parecidos com o sentido de programa, de programação, em que você controla
todo o universo. Um abraço e até a próxima.